Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia em Salmos 133, do verso 1 ao verso de número 3, nós estaremos lendo. Salmos 133, do verso 1 ao verso de número 3, muito conhecido dos irmãos, um texto que fala de união. Salmo 133, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Toma o seu assento, louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos a palavra unidade. Há um tempo atrás, nós não ouvimos, não normalmente, nenhuma ministração, seja no culto de ensino, ou até mesmo em cultos públicos, falar sobre unidade. Mas hoje em dia, graças a Deus, que esse tema, ele já é trabalhado em nossos cultos, e até se não falha a minha memória, há pouco tempo, esse tema foi o tema principal de uma EBJ, nossa aqui dos nossos jovens, do campo de Curitiba. Mas o que nós temos que observar é que unidade não é uniformidade. Uniformidade é a semelhança entre alguns itens e colocado e dado em conjunto ou série, fazendo com que aquilo se torne um padrão. Ou seja, uniformidade é padronização. Agora, unidade, e principalmente aplicado na igreja, é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas podemos mantê-la, porque a unidade ela é uma ação direta de Deus em nós. E se nós olharmos pela palavra do Senhor, e eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 ao versículo de número 6, que é o texto que nós estaremos lendo, fala de uma espécie de unidade, e unidade dos homens, e homens naturais, não estou falando de homens dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, mas uma ação natural de sinergia, que seria, na verdade, esforço coletivo. E o texto em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 6, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali.
E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo-nos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui nós vemos uma espécie de unidade, e unidade que podemos chamar de natural. Não é a unidade que ainda queremos falar da igreja, mas é uma unidade que um povo se une e colocam esforços e eles constroem ali uma torre. E esta torre com o intuito de chegar até os céus. E aqui nós vemos que diz a palavra de Deus: e desceu o Senhor para ver a cidade ou a torre que eles estavam edificando. E diz o texto que o Senhor profere uma sentença que torna-se verdade se nós colocarmos até em prática nos dias de hoje. Diz o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Agora pula um pouco e olha que diz: e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Este povo se uniu, e eles se transformaram em um só. Agora, tudo que eles intentarem no coração deles fazer, este povo vai conquistar ou vai realizar. Deus está testificando, dizendo que o próprio ser humano, quando se une, ele tem uma força que muitas das vezes ele não sabe qual é essa força que ele possui. Nós estamos num ano de eleição. Se o povo se unir, e se unir com um propósito, muda até a história do nosso país. Quando o povo se une, aqui diz o texto, e não está falando de uma ação do Espírito Santo de Deus, não está falando de uma unidade estabelecida por Deus, está dizendo de um povo que se une com o mesmo propósito. E aqui o propósito deles é fazer uma torre que chegasse até aos céus, e eles pudessem habitar nela, e eles não se espalhariam pela terra. Agora também, nós encontramos um outro texto, que fala de uma unidade, e uma unidade que também não é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação de Deus. Em Marcos, no capítulo de número 3, no versículo de número 22 ao versículo de número 26. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo 22 ao 26. E não se espante que você vai ler. Porque aqui quem testifica é o próprio Jesus. Mas diz o texto, no início do texto: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo,
tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Quando os escribas, vendo tudo aquilo que Jesus realizava, falaram que Jesus fazia isso por Beelzebu ou pelos príncipes dos demônios, que ele expulsava demônios, Jesus responde ele dizendo: como Satanás pode expulsar ou expulsaria ele mesmo? E ele faz uma comparação dizendo: olha, um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aí ele completa dizendo: Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes é o seu fim. Ele está dizendo que o inferno se une em um propósito e não se divide nesse propósito. O homem natural se une em propósito e a força dele é imensurável. O próprio inferno, quando ele tem as suas ações, ele não se divide, ele se une em um só propósito. Então nós temos aqui duas espécies de unidade, querendo ou não. Nós temos uma unidade do homem natural, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui a unidade do inferno, que quando estabelece um propósito, ele não luta contra ele mesmo. Mas agora, eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 22. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Somente o 22 por enquanto. Diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Há uma unidade no meio dos homens quando eles querem. Mas o povo não é unido naturalmente, é quando eles querem. Se você observar, agora, infelizmente, teve um jogo, eu estava ouvindo, que mais uma vez, em todos os bairros, teve guerras, brigas, porque as torcidas se uniam umas contra as outras. Então, quando querem o povo, ele se une. E sempre para o mal. Dificilmente você vai ver o povo se unindo para o bem. Acontece, mas normalmente para o mal. No inferno, eles não se dividem. Eles estabelecem propósitos e metas e diretrizes e seguem elas. Mas, agora, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele faz uma oração e diz, falando a Deus: Pai, dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo: Senhor, assim como nós somos um, e ele está fazendo referência a quem? A Jesus, a Deus e ao Espírito Santo. Assim como nós somos um, Senhor, dê a mesma glória ao teu povo. E vamos aplicar para hoje a igreja, para que eles sejam um, assim como nós somos um, numa unidade perfeita. O que nós temos que saber, por que nós somos evangélicos ou cristãos?
O que nos une, na verdade? O que estabelece a unidade da igreja? A única coisa que nos une e que nos faz sair das nossas casas, e muitos irmãos dos seus bairros entrarem em um ônibus e chegarem aqui num culto como este, não é porque você é membro da Igreja Assembleia de Deus, não é porque você pertence a uma denominação, é porque você está ligado por Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos une, o sacrifício de Jesus. Não é os nossos interesses. Porque a unidade, uma das questões dela, é que não faz os diferentes ser iguais. Porque eu continuo sendo diferente do pastor Oriel, eu continuo sendo diferente do pastor Márcio, mas Cristo nos une de tal forma que nos faz um só corpo. E este corpo ligado perfeitamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Só que este corpo ele é trabalhado cada vez mais. Este corpo ele tem que seguir um modelo perfeito. É o Senhor que liga através do sacrifício de Jesus e nos faz ser o que nós somos hoje, esta igreja. Porque se você for reparar na palavra de Deus, e eu gosto muito, é uma das cartas que eu mais me dedico, é a carta aos Efésios. E o apóstolo Paulo, ele se detém em querer explicar ao povo, aos irmãos, aos Efésios, explicando para eles que eles eram rejeitados, mas agora eles são predestinados e filhos por adoção. E ele começa a explicar para o povo, aos Efésios, dizendo: olha, vocês eram rejeitados, vocês viviam em pecados, mas agora vocês fazem parte de um só povo, um só corpo. Ele começa a explicar dizendo: antes eram judeus e gentios, mas agora é somente um. E esse um que se forma um corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que é um dos mistérios revelados pelo Espírito Santo à igreja. Ele diz: olha, é o maior mistério revelado, que esse corpo é unido através do sacrifício de Jesus. Antes, o velho homem, agora novo homem. Antes, um povo fora da promessa, agora um povo que pertencia e fazia parte da promessa. E quando ele une esses dois povos, aí nós chamamos de igreja. E nós somos a igreja. O sacrifício de Jesus foi para unir os dois povos e fazer um só, como nós somos. Oh, glória a Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Agora esse corpo, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser, de certa forma, aperfeiçoado. E eu gosto do apóstolo Paulo, que ele diz que até ele estabelece um formato para que ele seja aperfeiçoado. Ele fala de estabelecimento de pastores, apóstolos, profetas, mestres ou doutores. E aí ele completa dizendo: olha, tudo para o aperfeiçoamento dos santos. Para que esta unidade ela seja mantida, Deus levantou pessoas para te abençoar como pastores, como ensinadores, como profetas na casa dele. Agora também, abra sua Bíblia na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Porque ele diz que para nós chegarmos a esta unidade perfeita, nós temos um modelo. E esse modelo
é nada menos do que Jesus Cristo. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como é que nós mantemos essa unidade na igreja? Nós temos um modelo: Jesus Cristo. Como é que nós mantemos a unidade no meio do povo de Deus? Nós temos um modelo: Jesus Cristo. Ele nos deixou todas as instruções necessárias para que a igreja seja uma só. Se Jesus mesmo deixou todas as instruções, e ele rogou ao Pai dizendo: Senhor, dê-lhes a glória de ser um como nós somos um, porque Jesus tinha um objetivo traçado para esta unidade. A unidade da igreja, ela não é para simplesmente nós dizermos que nós somos um povo unido, ou para que as pessoas vejam a igreja como um povo que anda para a mesma direção, na visão deles. A unidade da igreja, ela foi estabelecida para que a igreja, de fato, e não falo da estrutura, não falo da denominação, o que eu estou falando é da igreja como pessoas, e pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, aqueles que a palavra de Deus diz que são eleitos do Senhor, santos de Deus. A palavra de Deus diz que esta unidade, ela tem um propósito, e o propósito é para que o Senhor Jesus apareça, e cada vez mais nós desaparecemos. O intuito principal é que o Senhor seja evidenciado nas nossas vidas. Vamos para a igreja primitiva que nós chamamos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque falavam como o Senhor, agiam como o Senhor. Aí eles foram chamados de cristãos porque eram iguais a Cristo. O problema é que hoje nós fugimos da aparência de Cristo e queremos aparecer como o mundo. Mas o Senhor nos fala hoje, se nós queremos ter unidade, nosso modelo perfeito é Jesus Cristo. Nós queremos aplicar conceitos do mundo dentro da igreja, achando que assim nós vamos estabelecer a unidade no meio da igreja, e não vamos conseguir. Como é que eu uno os jovens, pastor? É fácil, vamos trazer um hino com o ritmo de uma música que o mundo conhece e gosta. Como é que eu vou unir as irmãs da igreja, pastor? Nós vamos fazer um sopão e vamos convidar todas as irmãs, não que as irmãs só tomam sopão. Ou vamos fazer uma Dorcas para unir as irmãs. Nós sempre temos meios, e é claro, Deus trabalha nesses meios também. Mas a unidade perfeita, ela está vinculada em Jesus Cristo, não nas coisas. Existem coisas que podemos aplicar dentro da igreja, sim, e que não vejo nenhum motivo ou nenhuma forma de confrontar aquilo que é doutrina, aquilo que é princípio. Mas o que nós não podemos é colocar o mundo dentro da igreja, e para que a igreja cresça. Porque diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 46, que a igreja perseverava unânime no partir do pão, nas orações. A unidade da igreja não está no evento em si, mas em buscar o Senhor, em buscar a face de Deus.
e de levar o evangelho a todos aqueles que necessitam. A unidade da igreja está em evidenciar Jesus Cristo, não evidenciar a nós mesmos. Não evidenciar as pessoas, mas evidenciar aquele que morreu na cruz, mas está vivo e sentado à destra de Deus. E diz a palavra de Deus que todo o controle e todo o poder está em suas mãos, seja dos céus, seja da terra, tudo está em suas mãos. Então a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Porque completando o versículo que nós lemos em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, agora o 23, diz assim, abra a sua Bíblia. João, capítulo 17, versículo 23, nós lemos o 22, que ele diz, Senhor, que o Senhor dê-lhes a glória, que o Senhor deste a mim, que sejam um como nós somos um. Agora Jesus completa qual era o propósito disso. E ele diz assim, e eu neles, e tu em mim, ou seja, eu na igreja, o Senhor, ou seja, tudo unido, tudo união de todos, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Sabe o que Jesus está falando? Senhor, quando foi estabelecida esta unidade que nós temos aí, e foi estabelecido no meio do nosso povo, vai evidenciar a ponto que o mundo vai conhecer Jesus Cristo. Nós estamos em um período, parece que escassez de pessoas se convertendo. De repente, o que está nos faltando é um pouquinho mais de unidade, para que seja evidenciado Jesus Cristo. Além de evidenciar e manifestar para o mundo, ou para todos, Jesus Cristo, o texto diz ainda, que da mesma forma como Deus ama Jesus Cristo, também seria evidenciado o amor de Deus para conosco. A unidade então evidencia Jesus, ao mesmo tempo a unidade também faz nós nos sentirmos mais amados por Deus e traz a consciência de que Deus nos ama. Por isso que eu acredito que o apóstolo Paulo, depois, antes um pouco de ele falar de unidade, ele fala no capítulo 3, a partir do versículo 14, dizendo, Senhor, eu rogo, eu me ponho de joelhos agora, Senhor, para que eles conheçam o amor que excede todo o entendimento. O Senhor quer estabelecer no nosso meio, não a nós mesmos, mas a Ele mesmo. A unidade evidencia Jesus Cristo, por quê? Porque Ele é a cabeça. Nós somos apenas um corpo dirigido por Ele. Agora também, abra a sua Bíblia. Na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 3 ao 6. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar e guardar. A carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3 ao 6. Diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O apóstolo Paulo inicia esse texto dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Falar de paz em tempos que nós vivemos, e vivemos com rumores de guerra a qualquer momento, falar de paz no âmbito dentro da igreja ou fora da igreja, parece-me que para alguns pode considerar isso utopia. Mas o texto em primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 5, se não falha a memória, no versículo de número 4 ou 5 ali, vamos abrir o texto, que fica mais fácil. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim: bem sabes tu que Davi, meu pai, é uma fala de Salomão com Hirão, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Sabe o que Salomão está dizendo? O meu pai, Davi, quis construir um templo para a casa do Senhor. E esta construção do templo era um desejo do coração dele. E estava patente porque ele diz, bem sabes tu, ou seja, era de conhecimento de todos que ele tinha esse desejo. E se formos olharmos por méritos, ele tinha mérito para construir, sem dúvida. Porque o homem que luta com urso e com leão para defender ovelhas do seu pai, merece sim algum crédito. O homem que luta contra um gigante, sendo ainda menino, em função, ou seja, para defender um povo, esse merece crédito. Um homem que, quando traz a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, para de volta no meio do povo de Israel, e ele então profere dizendo, olha, eu não concordo que a presença do Senhor, ou o Senhor, simbolizado pela arca da aliança, viva em tenda. Então eu quero construir uma casa para o Senhor. Um homem que disse lá em Salmos, dizendo, olha, é uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que o Senhor permita, ou que me permita que eu viva todos os dias da minha vida na casa do Senhor. O homem que diz o seguinte, olha, enquanto eu viver, eu não consigo pagar o Senhor pelos benefícios que Ele me deu, mas enquanto eu viver, eu vou adorá-lo. Esse homem tinha crédito sim para construir o templo ou a casa do Senhor. Mas esse homem foi separado para dominar os povos. E por causa de esta missão dele, ou desígnio dele diferente, ele não pôde construir. O que nós temos que entender
que em momentos de guerra nós não podemos avançar. A unidade da igreja, quando ela está, ou quando a igreja está em guerra, ela não avança, porque não há unidade. As guerras tiraram de Davi um avanço que com certeza ele desejava mais. Ele queria chegar até o templo, até ponto que, diz a palavra de Deus, que até os projetos Deus lhe deu. E ele repassou todos os projetos para Salomão. Existem algumas coisas que nos impedem de prosseguir. E aqui o texto diz que nós temos que manter e guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é em guerra. Não é em guerra que estabelece ou que avança. A unidade só é alcançada pela igreja em momentos que nós estabelecemos paz. Agora também o texto diz, e ele completa dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. O que ele está dizendo? Que não existe divisão no meio do corpo, é um corpo só. Não existe dois espíritos, existe um só Espírito. Existe só uma direção e só uma vocação. Não adianta inventar, não adianta criar, porque nós fomos feitos um só, não dois. Então, por mais que alguém tente falar que dentro da igreja nós temos vários igrejinhas, não, é uma só. Lá tem um grupo de irmãos que fazem isso, não, lá tem que ter uma igreja que faz. Não existe divisão no corpo, existe um só corpo. E a atuação não existe de dois espíritos, mas só um espírito. É só o Senhor que se manifesta, é só o Senhor que fala, é só o Senhor que faz, é só o Senhor que manifesta o seu poder e realiza prodígios no nosso meio. Agora o texto também diz que há um só Senhor e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Nós também temos um só Deus. Não existe deuses. Existe um só Deus. Nós acreditamos na ação deste Senhor, que deu seu único Filho para morrer por nós. E hoje Ele atua e Ele se faz presente em nosso meio, pelo seu Espírito Santo. E este Espírito Santo, Ele trabalha em nosso meio com objetivos bem claros, de levar toda a honra e toda a glória para Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo. Agora também, voltemos nos Salmos em união, como orvalho de Hermon, e como quentes de Sião, porque ali o Senhor e a vida de Deus, com a minha saio pelas portas para sempre, sobre a igreja, o sagrado na verdade, colocar a mão no rosto, temperatura normal. Eu abri o olho e fui ver, falei, será que isso é real? Ela estava coradinha, começou a ficar normal. Assustado. Não falei para ninguém, fiquei quietinho. Porque era a primeira vez.
No outro dia da escola bíblica dominical, porque foi numa oportunidade e falou: irmão, se levanta para orar, o Senhor opera e faz maravilhas. Então, o Senhor ordena a bênção na unidade. Ele faz partindo do ver. História é quando perguntar: é batizado no batismo de João? Sou. E dois, não. Então receba. E já falava em outras línguas. Os dons eram reais. Ou seja, o que Jesus diz lá em Marcos 16, 17, que os sinais seguiriam os que crerem. Há coisas, eu creio, grande sinal com um ou outro, a unidade performada que ocorreu. Se você sua vida para que a direção de Deus, Senhor, nós nos sacrifício da cruz em ti se manifesta em nós, manifesta Salvador. E amém.